Amém. Obrigada, pastora. Amém. A graça e a paz. Amém. Tudo bem, meninas? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Glória a Deus, porque o Senhor que nos reuniu aqui, ainda mais em um tempo tão desafiador, quando a gente consegue se reunir, né, com todos os cuidados, é claro, é muito bom, é uma alegria, né? Então continue aí cuidando da sua amiga, né? Porque quando a gente cumpre os protocolos, a gente está cuidando não apenas da gente, mas a gente está amando o próximo, né? E eu quero dividir com vocês uma palavra, recomeço. Segundo o dicionário, recomeço é novo começo, ação de começar novamente, começar de novo, retomar após interrupção, refazer. Esse é o conceito de recomeço. E eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, e nós vamos ler o capítulo 21. Então fique atenta, porque é uma leitura extensa. João 21. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. E o texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Vamos até aí. Feche os seus olhos. E deixe que uma canção ministre ao seu coração um pouco dessa mensagem que nós acabamos de ler. Pedro era um homem apaixonado por Jesus, destemido, ousado, falastrão, entregue. Ele havia recebido o primeiro convite de deixar as redes e seguir a Cristo. E imediatamente ele obedeceu. E depois de 3 anos caminhando com o Mestre e presenciando os seus principais milagres, porque todas as vezes que Jesus reunia um grupo restrito entre os 12, Pedro estava contado todas as vezes entre este grupo mais restrito. Ele viu coisas
que os outros não viram. A ressurreição da filha de Jairo, o monte da transfiguração, tantos momentos especiais, Pedro estava lá. Na última ceia, quando Jesus preparava seus discípulos dizendo o que havia de acontecer, Jesus já vinha falando repetidas vezes sobre que era necessário ele ir a Jerusalém, e ele ser entregue, e ele morrer. E eles não entendiam por que ele falava isso. E por que eles não entendiam que Jesus falava isso? Porque na cabeça do judeu, gente, o Messias, ele vem para estabelecer Israel como uma grande nação aos olhos terrenos. Então, o Messias que Israel esperava e espera até hoje, não combinava com aquele Jesus que estava falando de coisas eternas. Porque o Messias, para eles, é um salvador temporal, um salvador para esse tempo, para essa era, para esse governo humano que nós vivenciamos aqui. Então, por isso que Jesus não enquadrava, não encaixava no Messias que eles aguardavam. Na cabeça deles, discípulos, Jesus era o Messias. Eles sabiam, ele é o enviado de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles entendiam que ele era enviado por Deus, ele era o Messias. E eles estavam esperando a qualquer momento Jesus destronar Roma, tomar o governo e ser um Salomão, um rei da descendência de Davi que reinaria, e todas as nações da terra iriam reconhecer o povo de Israel como o povo escolhido de Deus e iria elevar novamente o status da nação de Israel. Por isso que até hoje eles esperam o Messias, e eles esperam o Messias no mesmo modelo, o Messias que irá restituir a glória a Israel. Mas Jesus veio, virou de ponta cabeça. Então, quando ele dizia, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eles, não, tá doido. Ele é o Filho de Deus, o vento se submete a ele, o mar se acalma. A gente viu, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele é o Messias, ele não é só um profeta, ele é o Messias. Como que ele vai morrer? E aí então Jesus na última ceia diz que será traído e que iria morrer. Mais uma vez ele diz, e Pedro e os discípulos dizem, não, o senhor não vai morrer. Se for preciso, a gente vai morrer no seu lugar. E Pedro disse isso acompanhado de todos os outros discípulos, mas como Pedro era a boca maior que tinha, ele levou a fama. Porque o texto bíblico diz que todos os outros disseram o mesmo. Mas Pedro disse, não, o senhor não vai morrer. E se for preciso, eu vou morrer no seu lugar. E Jesus disse para ele, você vai me negar, Pedro. Daí a pouco eles foram para o Getsemane, ali eles não puderam nem vigiar com Jesus. Chega a guarda do templo, a mando dos sumos sacerdotes, e prende Jesus, e Pedro corta a orelha de Malco. Pedro estava andando com Jesus, Pedro apaixonado por Jesus, mas estava armado ainda. E Jesus corrige a Pedro, coloca a orelha de Malco no lugar. E Pedro então começa a seguir Jesus de longe, até ser levado da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado. E Pedro nega Jesus. Você já se decepcionou consigo mesmo? Você imagina o que Pedro sentiu naquele dia, naquela noite terrível, quando ele acabou de negar e viu que a palavra se cumpria? O bem que eu quero fazer eu não faço, não é isso que dizia o apóstolo Paulo? Não, eu não quero esse. Então ele sai para chorar.
e chorar amargamente. Eu fico imaginando como é que foi o sábado dos discípulos. Porque Jesus foi preso, torturado, morto. Então entenda, na cabeça do judeu, ele não era Messias então. Porque naquela época muitos revolucionários se levantavam e se autodenominavam Cristo, o Messias, aquele que iria libertar Israel do poder de Roma. Mas eles morriam, e quando eles morriam, então o que os discípulos faziam? Se dispersavam, falavam, morreu, não era o Messias coisíssima nenhuma. Vamos embora, esperar o próximo, para a gente seguir. Então no sábado era esse sentimento que estava no coração dos discípulos, mas também a confusão, porque eles viram coisas, eles ouviram coisas, eles viram a manifestação da glória de Deus na vida daqueles discípulos, na vida daqueles que estavam ao redor de Jesus, na vida das multidões que o seguiam. Eles estavam lá, ninguém contou para eles, eles assistiram. Então imagina a confusão na cabeça dos discípulos. Mas o domingo chegou. E quando o domingo chegou, as mulheres vieram contar que Jesus havia ressuscitado. E é tão lindo que Jesus, quando ressuscita, ele fala para as mulheres, diga a Pedro e aos outros. E aí Tomé falou que só acreditava se tocasse as feridas, e Jesus então aparece no meio deles a portas fechadas e diga, põe aqui a tua mão, põe aqui o teu dedo. Só a gente que não conta que Jesus conversou alguma coisa com Pedro. A Bíblia não fala que Jesus se dirigiu a Pedro naquele encontro que encontrou os discípulos dentro de casa, escondidos. Então eu fico imaginando quando Jesus entrou, o que passou pela cabeça de Pedro? O que passaria pela sua cabeça se você tivesse pisado na bola com alguém e essa pessoa morreu e você não teve chance de pedir perdão e essa pessoa sabia que você pisou na bola com ela e de repente ela ressuscitasse e aparecesse do seu lado? Então eu fico imaginando Pedro com 1000 argumentos, Pedro meio misto de vergonha e querendo absolvição e querendo, o que ele pensa de mim agora que eu o decepcionei tanto? Como se Deus pudesse ser decepcionado, né? Ele nunca é pego de surpresa. E aí então, o texto, nenhum dos evangelhos dirigiu a Pedro e falou com Pedro. O registro que tem dessa conversa é esse aqui que nós acabamos de ler. E o texto começa falando que essa era a terceira vez que Jesus tinha encontrado com os discípulos. Então você imagina a angústia de Pedro. Então eu fico imaginando, encontrou a primeira vez, não falou nada comigo. Encontrou a segunda vez, não falou nada comigo. Eu costumo dizer que os outros falaram, vou também, porque ficaram receosos de Pedro fazer alguma coisa contra a própria vida. Também vou. Cola no Pedro, porque Judas já aprontou, né, gente? Então... Mas pensa comigo, o que Pedro fazia antes? Pescava. Estava ali querendo um indicativo, né? Eu estou perdoado? O que eu faço agora? Fala alguma coisa comigo. E Jesus não falou nada. Então o que ele fez? Voltou para o início da história. Foi para o recomeço de pescar. É o que eu sei fazer, é o meu ofício, é o meu lugar cômodo, é o meu lugar de conforto, é o meu lugar que eu já conheço. Foi lá que Jesus me achou, então, agora que eu decepcionei, que eu frustrei, perdi, eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. Mal sabia ele que Jesus estava lá na praia e ia aparecer para ele justamente no final da pescaria e nem a pescaria prestou. Eles não pegaram nada a noite inteira. Mas de repente um cara lá em volta da fogueira
Ei, vocês pescaram alguma coisa? Não, então joga a rede do outro lado. E quando eles puxam aquele tanto de peixe, João já denunciou. É o mestre. Às vezes a gente acha estranho, né? Por que eles não reconheciam Jesus de cara? Eu tenho várias teorias, né? Jesus era o mesmo corpo de Jesus, porque ele falou para Tomé, toca aqui. Era o mesmo corpo, mas era um corpo glorificado. Então era um corpo na plenitude do seu vigor. Eu imagino que Jesus ressuscitado devia ter um aspecto de um homem de 20 anos. Né? Porque na plenitude do seu vigor, eu fico imaginando isso, né? Isso não é bíblico não, tá, gente? A parênteses, isso aqui estamos discorrendo sobre suspeitas, né? E também baseado em alguns testemunhos que eu já vi de pessoas que tiveram sonhos com pessoas que morreram e elas estavam jovens, né? No sonho e tudo. Um amigo meu, a tia dele estava morrendo em estado terminado. E aí ele sonhou que ele estava indo buscar a tia dele no hospital, visitar a tia dele no hospital. Ele já tinha ido antes, já tinha visto ela completamente desfigurada pelo câncer que estava matando ela. E ele estava se dirigindo assim no corredor do hospital e de repente sai uma mulher muito bonita com 2 médicos, cada um de um lado dela, e os 3 conversavam animadamente e riam. E ele olhava para os médicos assim, ria e falou, que mulher é essa que veio visitar minha tia? E quando ela foi se aproximando, ele viu que era a tia dele, só que com um aspecto de 20 anos. Ela estava toda linda, o cabelo, ele falou assim que parecia uma seda, a pele era linda, e ela sorria e olhava para aqueles 2 médicos, e ele acordou assustado. 5 minutos depois o telefone tocou, ela tinha partido. Né? Então, baseado nessas experiências, nessas histórias, eu fico que o corpo glorificado, ele deve ter o aspecto da plenitude do ser humano em toda a sua força, vigor, energia, alegria, enfim, né? Aquela época da vida que a gente não precisa de maquiagem, aquela época da vida, né, que a gente não precisa das massagens com o quiroprata, aquela época da vida que você fica sentado no chão 50 minutos e levanta ileso, sabe como? E isso ainda com a glorificação, quer dizer, algo que a gente nem faz ideia, né? Algo do céu. Então, eu acredito que é por isso que eles tinham dificuldade de identificar Jesus, porque a última imagem que eles tinham de Jesus era um Jesus de por volta de 33 anos, o que significava para aquela época um homem já muito envelhecido, porque as questões da natureza, né, o sol, o clima e tudo, a vida era muito sacrificante, eles andavam várias distâncias a pé, o sol muito escaldante na pele, né? Não era como um menino de 33 anos hoje. Eu acredito que ele já tinha um aspecto assim, que um homem de 33 anos naquele tempo, naquela região, muito bronzeado e tudo, ele já devia ter o aspecto hoje de um homem de 40, 45 anos, né? Então, de repente, um Jesus glorificado. E aí ele fala, é o mestre. Por quê? Porque eles não conheciam só o aspecto de Jesus, eles conheciam quem Jesus era. E quando João puxa a rede, vê aquele tanto de peixe, eu já vi esse filme, é o mestre. E Pedro não esperou o barco. O que o texto diz é que o barco não estava longe, tanto é que Jesus conversa com eles no barco. Cerca de 200 côvados, Jesus fala, tem peixe aí? Né? E na madrugada, muito silêncio, fácil, né? No instantinho o barco chegaria na margem, mas Pedro não esperou, ele se lançou na água, porque ele queria alguma palavra, alguma esperança, uma fagulha de direção. Ele pula na água e ele nada até a praia, e ali ele se encontra com Jesus. Jesus fala, viu a brasa, peixe sobre a brasa, pão sobre a brasa, e ele fala, traz um pouco do peixe que vocês pescaram. Quer dizer, já tinha peixe com Jesus. E Pedro volta lá, quer dizer, Pedro querendo agradar, né? Gente, tinha 7 homens ali. Pedro foi lá e pega a rede, traz a rede, puxa a rede. Aí ele querendo chamar a atenção de Jesus. Eu conheço Pedro, sou eu. '
E aí, Jesus se dirige finalmente a Pedro. Finalmente. Ele fala: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: é o Senhor mesmo? Eu fico imaginando eles olhando para o outro. Gente, que cena. Depois de terem comido, primeiro Jesus matou a fome deles. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Ele se dirige a ele no verso 15: Simão, filho de João. Essa palavra aí era definitiva, né? Ele sabia, Jesus sabia quem ele era e filho de quem que ele era. Era Jesus mesmo. Se tinha alguma dúvida ali, acabou. Quando ele se dirige a Pedro pelo nome de Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Olha que ousadia, gente. Amas-me mais do que a estes outros? Não, do que estes outros. Então Jesus está perguntando para Pedro: você me ama mais do que você ama Natanael, mais do que você ama João, mais do que você ama? Você me ama mais do que eles? E Simão diz: sim, eu te amo. A música é tão linda, né? É a hora da verdade, ali em volta da fogueira. Melhor deixar tudo que é palha no fogo. O que é palha tem que ser consumido. A sua falha, o seu fracasso tem que ser consumido pelo fogo. Olha bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Jesus sabia que Pedro o amava, mas que ele era limitado, imperfeito, emocional, e que ele fez promessas baseadas na sua emoção, e que ele tomou decisões baseadas na sua emoção, e ali foi extremamente frustrante. Ele acabou por negar Jesus. E ele pergunta para Pedro 3 vezes, justamente para resgatá-lo de cada negativa. Se você me negou 3 vezes, você vai declarar publicamente o seu amor 3 vezes. E depois que Pedro ficou triste, né? Eu fico imaginando que ele ficou triste, porque será que ele não está acreditando? Eu te amo, Senhor, eu te amo mais do que esses. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então dá para ele uma direção. Para cada vez que ele vai falando, Jesus vai para um recomeço? Não, para o recomeço. Pedro já estava tentando recomeçar a sua maneira. E já de saída já foi fracassado. Se Jesus não parasse lá na praia e falar: lança a rede do outro lado, ia ser uma pesca fracassada. Mas Jesus redireciona Pedro para o recomeço. Apacenta as minhas ovelhas. O que eu tenho para você, Pedro, é aquilo que eu te falei já. Você não entendeu, não? Eu te farei pescador de homens. Cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Eu não mudei de ideia a seu respeito, porque você fracassou. Eu não mudei de planos para você, porque você foi decepcionante. Estou te dando uma oportunidade de recomeçar, Pedro. Por isso que eu te perguntei se você me ama, se você me ama, se você me ama. Aquelas 3 negativas é palha, vai ficar no fogo. E depois ainda ele fala, Jesus ainda acrescenta: em verdade te digo que quando eras moço,
tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então Jesus estava falando, até você vai me seguir até a sua morte. E na sua morte, na humilhação da sua morte, você vai glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ele já tinha dito essa palavra lá no primeiro encontro: segue-me, deixa as redes e siga-me. E ele estava renovando, ele estava trazendo Pedro para o recomeço, mas o recomeço dele, não o recomeço do fracasso, o recomeço na própria perspectiva humana de Pedro. Recomeço faz parte da nossa história. Quando a gente olha para a Bíblia, você vê uma história de recomeços. Várias histórias de recomeços na palavra de Deus. Começa de novo. Deus é um Deus de recomeços. Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, vem a queda, a multiplicação da maldade. E ele vai lá e faz o quê? Destrói tudo com o dilúvio e recomeça em Noé. Mas logo ali na primeira geração de Noé, Cã revela a nudez do pai, a impiedade, recomeça o plano de salvação. Deus chama Abraão para dele suscitar a nação de onde viria o Messias. Ou seja, e aí a gente vai acompanhando a palavra de Deus e a gente vai vendo ciclos de recomeço, de recomeço, de recomeço. A briga de Jacó com seu irmão, ele foge para a casa do seu tio Labão. E lá ele tem que recomeçar a vida e constrói uma família. Mas daqui a pouco o sogro começa a roubar dele, enganar ele. E o que ele tem que fazer? Voltar para casa, para sua terra e recomeçar. E a gente vai vendo esses ciclos. Todas nós precisamos de recomeçar em algum momento. E a gente não gosta disso. Porque o recomeço exige humildade. A gente quer ser consagrado, a gente quer ser conhecido, a gente quer que a nossa vida dê tudo certo. A gente gosta do lugar de conforto. Eu já estou acostumada aqui, eu já sirvo aqui, eu já conheço todo mundo aqui, esse é o meu bairro, essa é a minha cidade, está tudo bem, essa é a minha família, esse é meu casamento, é um inferno a sua casa, mas você já está acostumado, porque é um lugar de conforto. Tem gente que acostuma até com a dor, tem gente que acostuma com abuso, tem gente que acostuma. Por quê? Porque tem medo de recomeçar. Nem sempre recomeçar significa deixar para trás, abandonar ou desistir daquilo que você está fazendo. Recomeçar às vezes significa começar no mesmo lugar, mas de um jeito diferente, com uma cabeça diferente, com uma atitude diferente. Jesus estava chamando Pedro para o recomeço, mas qual recomeço? Lá 3 anos atrás, no mesmo lugar, Jesus falou do mesmo jeito: deixa as redes e siga-me. Do mesmo jeito. Continua me seguindo, Pedro. Continua falando de mim, Pedro. Continua cuidando daqueles que eu cuidaria, Pedro. E quando acontece o Pentecoste, aquele homem amedrontado, intimidado, covarde, essa é a palavra que eu estou querendo evitar, mas era essa a palavra que a gente tem que ser aplicada aqui, porque ele era ousado para um tanto de coisa, mas na hora que ele precisou, foi covarde. Ele recebeu uma autoridade,
Aquela história, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus estava falando sério. A evidência da ressurreição de Jesus para mim não é a tumba vazia, é quem os discípulos se tornaram. Os borra-botas viraram homens cheios de ousadia no recomeço. Eles eram os mesmos homens, seguindo o mesmo Cristo, mas com uma outra mentalidade, uma outra atitude, uma outra postura e revestidos do poder do alto. Gente, a gente não pode recomeçar nada se não for revestido do poder do alto, porque senão a gente vai voltar para as redes. A gente vai voltar para os antigos hábitos. Mas quando nós somos alcançados pelo perdão do Senhor, e é isso que acontece nesse capítulo de João, o Senhor veio especificamente, não fala que ele se dirigiu a mais ninguém, né? Falou para eles, pesca aí, mas no jantar ele veio para se encontrar com Pedro. Era uma conversa marcada na agenda de Jesus para restaurar e levantar Pedro. E depois disso, Pedro virou um homem tão ousado, tão corajoso, tão destemido, a ponto de ser morto, porque não conseguia fechar sua boca para anunciar Jesus. O covarde virou um herói. Não porque em si mesmo ele pudesse alguma coisa, mas porque ele foi revestido de poder, depois de receber o perdão de Jesus e o redirecionamento para que ele começasse de novo. Siga-me. É tão interessante que, se você for continuar lendo o texto, ele logo se interessa por João. E quanto a esse aqui? Tem cá para mim que tinha uma disputa ali, sabe? Rolava um ciúme, né? Porque João, o discípulo que Jesus amava, só que o único evangelho que fala que João era o discípulo amado é o evangelho de João. Se eu fosse escrever o evangelho, também fosse Helena, discípula preferida de Jesus. Então, né? Mas que tinha ali um negócio, né? Estavam lá os outros. O texto falou aí quem estava lá, os filhos de Zebedeu estavam lá, Natanael estava lá, outros caras estavam lá, mas Pedro só se preocupou com João. Por que será, gente? Essa Bíblia diz pra gente tanta coisa. E aí é tão interessante que ele fala assim, quer ver? Então Pedro, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Olha o João aí. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E quanto a este? Qual que vai ser o recomeço do outro? E Jesus falou assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Às vezes a gente fica medindo o nosso recomeço pelo recomeço da outra. A gente fica querendo saber o que Deus está fazendo na vida da outra para ver se presta aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Em outras palavras, cuide da sua vida. Jesus aqui de um jeito muito classudo, muito gentil, está falando, o que te interessa, o que eu vou fazer com João, Pedro? Fica na tua, enquanto a ti segue-me. Gente, nós vivemos num tempo de comparações. E a gente tem que parar de se preocupar com o que Deus está do outro e se preocupar, ou a gente se preocupa com por que Deus está levantando a outra, ou a gente se preocupa o pecado da vida do outro. O pecado do outro é problema dele, ele que vai ter que prestar conta do pecado dele. A nossa missão aqui é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e amar o próximo como amamos a nós mesmos. E esse próximo aí, Jesus colocou o prumo, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse prumo aí é duro demais, porque Jesus nos amou quando a gente não prestava para nada.
quando a gente não tinha consciência de quem Ele era, andávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, quando a gente não era amável, Jesus nos amou. E o prumo que Ele colocou é esse: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então, o nosso papel não é convencer ninguém, nosso papel é apresentar a verdade, mais com a nossa vida do que com a nossa boca, e amar as pessoas. E viver Jesus Cristo. Deixar Ele se espalhar através da vida da gente. O resto é obra do Espírito Santo. Mas a gente está muito preocupado com o pecado do outro, a gente está muito preocupado com a vida alheia, a gente está preocupado com como é que Deus está usando a irmã, justamente a irmã meia boca, picareta. Como assim que Deus está usando a irmã? Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são, as coisas loucas desse mundo. O padrão de Deus, gente, é outro padrão, mas isso não é problema seu. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor na nossa praia, em volta da fogueira, e deixar tudo que é palha no fogo. Nós precisamos olhar nos olhos de Jesus e falar: tu sabes que eu te amo. E amar o Senhor não é dizer eu te amo. Ele mesmo ensinou: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então o Senhor está querendo nos encontrar na praia, olhar nos nossos olhos, para que a gente diga para Ele: eu te amo, Jesus. Qual é o próximo passo? Tem tantas situações na nossa vida que precisam de recomeço. Recomeço de mentalidade. Ah, mas eu não aguento mais, Helena. Recomeça. Eu estou a ponto de chutar o balde. Não chuta o balde não. Recomeça. Volta lá no dia que você pôs a aliança na mão dele. Volta lá naquele dia que você prometeu diante de Deus amar, ser fiel. Volta lá. E recomeça. Começa a olhar para ele com os mesmos olhos. Ele deve ter alguma qualidade. Você casou com ele? Pois é, Helena. Mas as qualidades sumiram. Traz de volta, querida. Quero trazer a memória. Pois é, por aí. Começa a cantar isso. Porque você também não é aquela doçura que ele casou com ela, né? Eu estou citando aqui o casamento, gente, mas tem uma infinidade de coisas na nossa vida que nós precisamos de recomeçar. Recomeçar a reconstruir o nosso altar de adoração com Deus, porque você se acomodou na religião. Recomeçar a nossa conexão com os nossos filhos que nós perdemos por causa da nossa amargura, por causa da desobediência e da rebelião dos nossos filhos. Nós às vezes desistimos dos nossos filhos. Não desista dos seus filhos, recomeça. Helena, mas meu filho me humilhou tanto, meu filho me maltratou tanto, meu filho me deu tanto desgosto. Vai lá na fogueira, deixa a fogueira queimar. E olha bem dentro dos olhos de Jesus e diz: Senhor, eu te amo, então eu vou te obedecer, amando o meu próximo como a mim mesmo, amando o meu filho como o Senhor me amou. E a gente podia aqui discorrer sobre vários assuntos. É necessário o recomeço nos relacionamentos, é necessário também o recomeço nos propósitos. Você tem dom, você tem talento e está aí acomodado no seu fantástico mundo de Bob. Tem tanta criança precisando de ajuda, tem tanta família precisando de consolo, tem tanta gente precisando do seu posicionamento como igreja. Deixa com o pastor. O pastor cuida de ovelhas, mas a igreja não é o pastor. A igreja é a igreja. A igreja somos nós, a igreja é a reunião dos santos, a igreja é a congregação daqueles que creem em Jesus. A igreja são aqueles que se parecem com Cristo. A igreja são aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Então não menospreze aquilo que Deus entregou na sua mão. Você pode fazer alguma coisa com isso? Saia da acomodação, saia da preguiça. Gente, uma coisa grave que está acontecendo nessa pandemia, está gerando em nós preguiça espiritual. Tem gente que não vai voltar para a igreja depois da pandemia por preguiça. Ah não, quero assistir o culto de pantufa e de pijama. Enquanto isso, lá no Oriente Médio, o povo está
tá sendo massacrado e morto porque tem uma Bíblia em casa. O que vai precisar mais de acontecer? Quantas pandemias vão ter que acontecer no Brasil para a igreja despertar? Se nós estamos sendo afligidos por esse mal, não é porque o diabo venceu, não, gente, porque o diabo não é mais poderoso do que o Senhor, não. Vale lembrar que o diabo é criatura e Deus é o Criador. Vale lembrar que o Senhor é o soberano, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso. E se Ele está permitindo que a gente viva isso, tem um propósito. Arrependam-se. Quando a gente vê a história de Israel, a gente vê claramente que quando o povo servia a Deus, amava o Senhor e vivia nos seus caminhos e nos seus propósitos, a bênção do Senhor estava com eles. Mas quando eles iam para a idolatria, o que Deus permitia? Que os inimigos das nações que os cercavam os dominassem, os subjugassem, os oprimissem. Pois é, não precisou nem de uma nação nos subjugar e nos oprimir. Um vírus fez isso com o mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro deu as costas para Deus e se joga na idolatria. Agora com a igreja é mais sério, porque nós conhecemos a verdade. Então o juízo começa pela casa de Deus. Ah, Helena, então os crentes que estão morrendo é juízo de Deus? Não, os crentes que estão morrendo é porque estão prontos para ir para casa. Deus está fazendo uma grande colheita e está recolhendo os seus. Agora nós estamos ficando. Se nós estamos ficando é porque é impósito. Então recomeça. Sai da sua acomodação, sai da sua preguiça. Mas Helena, o que eu vou fazer, gente? Sempre tem alguma coisa para você fazer. Adota uma família necessitada, dobra o seu joelho de madrugada e começa a orar para a transformação da nossa nação. Esse cabo de guerra ridículo que se estabeleceu entre ideologias de direita e de esquerda. A minha esperança não está na direita, a minha esperança não está na esquerda, a minha esperança está no centro absoluto de todas as coisas. O Senhor é equilíbrio, o Senhor é sensatez, o Senhor é sabedoria. Eu oro eu oro pelo Senado, eu oro pelos deputados, eu oro pelos prefeitos, pelos governadores, pelos vereadores. Mas a minha esperança, porque de acordo com aquilo que a gente faz, Ele vai permitir o governo que for sobre nós. O que mais vai precisar de acontecer para a gente pôr a nossa boca no pó e começar a gemer e pedir a Deus misericórdia, porque o que é certo está virando errado na nossa nação. E o que é certo, e as instituições que eram para ser confiáveis, não são. Então é para quê? Para a gente ficar no Instagram e no Twitter discutindo política? Não, é para a gente pôr o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó e gemer até Deus transformar. Senhor, destitui os inimigos da nossa nação, porque o Senhor é quem conhece eles. O Senhor é quem sabe quem é que está com pele de cordeiro. O Senhor é quem sabe quem que é o lobo. Destitui os inimigos do Brasil. Destitui os inimigos da nossa nação. Destitui os falsos pastores dos púlpitos. Destitui as lideranças mentirosas. Destitui aqueles que são prostitutos e adúlteros dos púlpitos. Destitui. E quanto a mim, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me andar nos caminhos que traçaste. Nós estamos distraídos em nossos projetos pessoais, enquanto pessoas estão morrendo sem salvação. Não tenho nada com projetos pessoais, desde que eles glorifiquem o nome do Senhor. Porque, como disse o apóstolo Paulo, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tem muita gente em sofrimento, muitas crianças sendo abusadas dentro de casa. O lugar de escape delas era a escola. Muitas cidades ainda não voltaram, como Belo Horizonte, por exemplo. As escolas não voltaram. Parece que tem um mês que voltou a educação infantil.
Muitos casamentos arrebentados. Ah, Helena, a pandemia acabou com o meu casamento. Não, a pandemia só trouxe à luz o que estava errado, adoentado, e você não percebia. Por quê? Porque estava no seu ativismo, na sua vidinha, vivendo a sua vida, indiferente àquilo que o diabo estava fazendo. Debaixo do seu nariz, você não estava percebendo. Então está a crise. E agora? Agora Deus está permitindo que você veja a crise. Então recomeça. Recomeça a oração, recomeça o jejum, recomeça o diálogo, recomeça o namoro. Vai ter aquelas conversas difíceis que a gente com o filho, com a sogra, com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai, com o marido. Vai ter aquelas conversas, vai pedir perdão, vai liberar perdão, vai lavar a roupa suja. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se tem uma coisa que a gente entendeu com essa pandemia, é que a gente não tem o controle de absolutamente nada. Tem gente de 25 anos morrendo com esse vírus. Forte, com saúde, sem comorbidade. Essa segunda onda, a gente assim, o que é isso? O que está acontecendo? Recomeça. O tempo de intimidade com Deus, que você perdeu, quando você perdeu o primeiro amor. A gente quer trabalhar para Deus, mas não quer conhecer a Deus. Jesus não veio fazer recrutamento profissional. Ele não quer empregados para Deus, funcionários para Deus. Ele veio fazer a reconexão de um relacionamento que havia sido partido e nos apresentar um Deus criador que também é Pai. Então, com o Pai, a gente se relaciona, a gente senta na mesa, a gente come junto, a gente conta as nossas novidades, sabendo que Ele já sabe, a gente rasga o nosso coração, a gente pede conselho, a gente escuta conselho, a gente obedece o conselho. É o relacionamento de filhos e pais que se amam. O Senhor já fez a parte dele, e a gente? Quando Jesus veio e fez a reconciliação, Ele te deu a chave de casa, falou, pronto, agora você pode entrar de novo. Você não precisa de alguém te representando, você não precisa de um animal sendo morto, um sacrifício sendo entregue, porque eu sou o sacrifício. Eu fiz o sacrifício, então agora você pode entrar na presença de Deus, e não precisa ser um lugar físico não, você pode entrar na presença de Deus no seu quarto, você pode entrar na presença de Deus dirigindo o seu carro, você pode entrar na presença de Deus, mas a gente não vai não. E a gente trabalha para Deus, 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 mas a gente não conversa com Deus. A gente não conhece a Deus, a gente tem preguiça de ler as Escrituras. Quando começa a ler a Bíblia, dá um sono. Quantas mulheres nós somos aqui? Você sabe, pastora? Na média de 120. Hoje, né? Nesse momento aqui. Eu queria que todas vocês fechassem os olhos para não ter nenhum tipo de constrangimento. Fecha o olho. E eu vou perguntar para vocês. Fala comigo honestamente. Quem que está aqui nesse auditório que já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Graças a Deus que vocês estão com os olhos fechados. Pode abaixar. Não deu 10% do auditório. Como que eu conheço a Deus sem ler a Bíblia? Helena, mas quando eu leio a Bíblia eu fico um pouco confusa. Então peça ajuda. Hoje tem muita literatura boa que ajuda você a entender a Bíblia. Inclusive eu estou no meu Instagram, eu faço propaganda sempre de um livro que eu uso junto com a minha Bíblia, chama Redescobrindo Sua Bíblia. É um livro simples, linguagem simples, objetiva, que te dá um panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, coisa linda. Quando você lê com outros olhos. Hoje tem muito material disponível no YouTube. Hoje você não precisa de frequentar um seminário para você aprender a Bíblia, não, gente. Tem cursos gratuitos online, com gente séria. Mas a gente faz isso? A gente faz não. Mas se tiver um desfile de moda, um tutorial de maquiagem, a gente bomba ele no YouTube. Entenderam que as nossas prioridades estão
corrompidas, sutilmente corrompidas. Sabe por quê? Porque o diabo não é óbvio. Ele é sagaz. E ele te mostra que você gosta. Não tem nada errado, tá, gente, de gostar de moda e maquiagem. Não, não. Eu sou mulher, eu sei como é que é. A gente ama. Só que antes de a gente amar isso, a gente tem que amar a Deus. Antes da gente cuidar da nossa aparência, a gente tem que fortalecer o nosso espírito. Antes da gente ter uma roupa bacana, a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Porque senão, gente, a gente vai sucumbir. Você não vai dar conta. Se nós não nos revestirmos de Deus, nós não vamos dar conta. Se Jesus não ganhar espaço em nós e não se espalhar e nos reposicionar nos nossos recomeços, nossos relacionamentos serão destruídos. A depressão vai tomar conta, a angústia. Por quê? Porque a gente vem no culto, a gente faz as orações, a gente se emociona na hora do louvor, a gente até chora e dá uma coisa boa na alma da gente, a gente sai assim feliz do culto. E isso tudo é maravilhoso. Mas para você manter a carga da bateria, você tem que abastecer ela todo dia. Se eu recarregar esse celular no domingo e não colocar ele mais na bateria, o que vai acontecer? Vai morrer. A gente não é diferente não, gente. Que você tenha a sua adoração no secreto do seu quarto e não apenas quando a Gabi está dirigindo louvor. Que você adore e chore diante de Deus quando ninguém está te assistindo. Que você se derrame diante dele e fale: Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor para viver esse dia, Senhor. Me ensine, me ajuda a viver esse dia de um jeito que glorifique o seu nome. Eu não sei se esse é o meu último dia, então que eu viva ele plenamente para a glória do Senhor. Senhor, me ajuda a lidar com meu marido difícil. Não estou dando conta não, mas o Senhor deu conta de coisa muito pior por mim. Então, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá graça, me dá favor. E quando eu quiser abrir a minha boca para amaldiçoar, que eu abra a minha boca para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo meu filho. Traz o meu filho de volta para a tua presença, Senhor. Eu não posso convencer da justiça, do pecado, do juízo, mas o teu Espírito pode, Senhor. Eu não abro mão dele, eu não abro mão dela, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor. Esse menino foi ensinado nos caminhos do Senhor. Derrota Satanás na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero estar ressentida com a minha sogra não, Senhor. Ela gerou um homem que é o meu marido, ela é a avó dos meus netos, Senhor. Em nome de Jesus, me dá uma estratégia para me reconectar com a minha sogra. Me dá uma estratégia para me reconectar com a minha nora. Ó Deus, eu quero abençoar o meu patrão, Senhor. Porque é daquele trabalho que eu tiro sustento para minha família, para o meu lar. Eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo o meu patrão. Eu abençoo o local onde eu trabalho. Eu abençoo aquela pessoa que está me perseguindo dentro do meu emprego, em nome de Jesus. Gente, se a gente faz isso, a vida vai. Se a gente não faz, se torna quase que insuportável o peso que vem sobre nós. Então recomeça, não tema recomeçar. E recomeça reconstruindo o seu altar de adoração. Porque é nessa conexão com o Senhor. Gente, adoração é muito mais do que música. A música é apenas uma das expressões da sua adoração. Mas adoração, a palavra adoração significa amor extremo. Devoção. E a gente já aprendeu e já falou, mas eu vou repetir. Amor extremo a Deus é obedecê-lo extremamente. Isso é adoração. Tudo que você faz na sua vida tem Deus te guiando, tem Deus no centro. Isso é de acordo com a vontade de Deus, isso é o melhor de Deus para mim. Esse pensamento é recorrente na mente de um adorador. Isso aqui está glorificando a Deus? Isso aqui está entristecendo o Espírito? Isso pode entristecer o Espírito? Em espírito e em verdade, ou seja, na sua comunhão íntima, interior com o Senhor e se manifestando nos seus atos externos. O nome de Deus é glorificado. Às vezes a gente pensa que a gente vence Satanás marchando na igreja. Vem sapatinho de fogo, profeta de Deus, levanta aí, vamos marchar e vamos orar.
Maravilhoso. Tem que ter isso também. Só que você vence Satanás mesmo quando você cala a boca numa discussão, que não vai levar a nada. Você vence Satanás mesmo quando você tem aquela compulsão por olhar uma cena inadequada no computador, mas você vai falar, não vou, porque isso não é vida para mim. Quando você resiste a Satanás, é que você vence a Satanás. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas às vezes eu tenho desconfiança que ele senta para aprender com a gente. Que isso, essa mulher é fera na falação, hein? Vença Satanás no seu dia a dia. E a gente vai fazer isso na nossa vontade? Vamos não, gente. A gente não dá conta. A gente é carne e sangue. A gente não dá conta. Mas o Espírito de Deus que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é Ele que vai vivificar a gente e nos capacitar a viver uma vida diferente, que glorifique a Deus e que traga cura para os nossos casamentos, traga cura para os relacionamentos de trabalho, de escola, com os filhos, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a vizinha que te atormenta do andar de cima. É Deus que vai fazer isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Então recomeça. Ainda é tempo. Ainda dá tempo, gente. Feche seus olhos. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Talvez hoje seja o dia do recomeço. Permaneçam de olhos fechados. Você sabe a área da sua vida que precisa de um recomeço? Você conseguiu identificar hoje? Recomeçar o relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge. Recomeçar o seu tempo devocional. Recomeçar a sua vida de oração comprometida. Recomeçar aquela conversa que foi interrompida de um jeito torto. O entendimento não foi consolidado. Recomeçar o ministério, o uso dos seus dons. Deus te capacitou para servir. Recomeçar o curso que você abandonou no meio do caminho e que é parte importante daquilo que Deus quer fazer através de você. Recomeçar o seu envolvimento com os menos favorecidos para que você se torne uma bênção na vida deles. Qual é o seu recomeço? Eu quero dar uma oportunidade para você, porque eu acredito
nos marcos memoriais. Aquele momento que você diz: Senhor, a partir de hoje, eu estou com a graça, o seu favor para me conduzir em um novo começo. Me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz até aqui. Mas daqui para diante, eu quero reconstruir o meu altar de adoração. Daqui para diante, eu quero trabalhar mais pelo próximo. Daqui para diante, eu quero ser fiel naquilo que eu abandonei. Daqui para diante, eu quero servir com aquilo que o Senhor me entregou. Daqui por diante, eu não quero mais prolongar discussões que não levam a nada. Daqui por diante, eu quero orar comprometidamente por aquela pessoa que me persegue. Eu não sei o que você está passando, minha linda, nem qual é o seu chamado ao recomeço. Mas todas nós precisamos de recomeçar algo e fazer direito. É tempo de arrependimento e recomeço. Recomeço. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Eu queria orar com você que entende que precisa recomeçar algo na sua vida. Você que precisa primeiro pedir perdão por algo que você desistiu, abandonou, negligenciou ou simplesmente se cansou. E por causa disso você saiu do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes a gente pensa que o que nos tira do propósito de Deus é só pecados escandalosos. Mas a desobediência, às vezes é com coisas tão pequenas. Nessa pandemia, você deixou de ofertar coisas pequenas. Deixou de visitar. Helena, mas e o distanciamento social? Você pode mandar uma mensagem, você pode marcar um café online. A gente usa a tecnologia para tanta besteira e não usa para aquilo que precisa usar. Gente, nós somos indesculpáveis. Para de dar desculpa. Tempo. Tempo é questão de prioridade. A gente sempre arruma tempo para aquilo que é prioridade para nós. Essa é a verdade. Que o Senhor nos atraia, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos cure e que o Senhor nos dê a chance de recomeçar. Se você tem algo de que se arrepender e algo para recomeçar, só você. Nós vamos permanecer de olhos fechados, para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Nós não estamos aqui vigiando o que Deus está fazendo na vida da outra. Nós queremos saber o que Deus quer fazer conosco. O que Deus quer fazer no nosso coração. O que precisa ser feito. Que obra que precisa ser feita no nosso coração. Eu não sei vocês, eu tenho algumas. E o Senhor está sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando, sempre insistindo para nos levar a romper com aquilo que está nos paralisando, nos atrasando e abortando o projeto de Deus para a gente. Então só você que nessa noite entendeu que precisa de pedir perdão ao Senhor por algumas coisas que você abandonou, negligenciou ou simplesmente desistiu. E que você está disposta a recomeçar. Só você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero orar com você nessa noite.
fazer uma oração. Eu gostaria que você, pela fé, repetisse essa oração comigo. Mas antes disso, eu queria que você tivesse um tempo assim particular. Só você e Deus, para você nomear diante dele. E é bom que a gente está todo mundo de máscara, ninguém vai ler seus lábios. E você pode falar com o Deus que te escuta: Senhor, me perdoa. E diga a Ele por que você está pedindo perdão. Perdoa porque eu desisti. Perdoa porque eu parei de orar pelo fulano. Perdoa porque eu parei de crer, eu parei de acreditar. Perdoa, Senhor, porque ao invés de eu estar abençoando, eu estou amaldiçoando. Perdoa pelas discussões que eu não tenho coragem de interromper. Perdoa porque eu preciso perdoar. Eu ainda estou ressentida. Perdoa, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Abre o seu coração, é um tempo seu com o Senhor agora. Nós o teu nome, Senhor, inclusive nos arrependendo diante do Senhor. Espírito Santo de Deus nos conduz, nos convence daquilo que precisamos ser convencidas e faz em nós o teu mover, a tua obra. Queremos que tudo que é palha na nossa vida seja queimado no fogo e queremos recomeçar à sua maneira, do seu jeito, no seu prumo, no seu propósito, como o Senhor fez com Pedro, que o Senhor faça com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo essa oração: Senhor Deus, Todo-Poderoso, meu Pai, eu me rendo diante do Senhor e confesso, eu não posso recomeçar a minha maneira, eu preciso recomeçar do seu jeito. Eu quero recomeçar do seu jeito. Me perdoa, Senhor, por ter desistido, por não ter acreditado, por não ter permanecido. Me perdoa por ter fugido daquilo que o Senhor tem para mim. Me perdoa. E eu te peço, faz algo novo no meu coração, na minha casa, nos meus relacionamentos. Começa transformando o meu relacionamento com o Senhor, que o meu altar de adoração seja reconstruído e que eu te adore e te ame acima de todas as coisas. Porque se eu fizer isso, as outras coisas vão ocupar os seus devidos lugares. Eu quero recomeçar. Me toma pela mão. Vem se encontrar comigo, como o Senhor fez com Pedro, e me dá a tua direção e a tua absolvição. Em teu nome nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês, queridas. Podem se assentar.